Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Rodrigo Góes, carinhosamente conhecido como o Mago das Milhas. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar o que mudou na minha vida depois que eu passei a ter uma bebê e como é essa viagem hoje, como é o planejamento de viagem para quem tem uma criança. Então pessoal, para quem não me conhece, eu já rodei mais de 41 países ao redor do mundo aí com a minha esposa e agora a gente tem uma filha, né? Eu tenho uma bebê linda chamada Maia, de 1 ano, a minha Maguita, e agora a nossa forma de viajar mudou, né? Durante esse período de pandemia a gente evitou fazer viagens, inclusive a gente tinha uma viagem de volta ao mundo programada que foi postergada para 2022, mas agora que a minha esposa, tanto eu quanto minha esposa, estamos já vacinados com as 2 doses, estamos totalmente imunizados, resolvemos voltar a viajar e a gente percebeu uma grande mudança em como eram as nossas viagens antes e como é a nossa viagem agora com criança. Lógico, é muito mais gostoso, né, esse período quando a gente viaja com a criança, a gente descobre muita coisa legal, muitas novidades e a própria evolução da criança é enorme. Eu percebo que a Maia, toda vez que a gente viaja, quando volta para casa, ela volta com vários aprendizados, volta muito mais espertinha por conta dessas viagens. Eu acho que por conhecer várias coisas novas, encontrar várias coisas novas, então é bem legal e é um tempo só de nós três assim, fazendo coisas que a gente ama com as pessoas que a gente ama. Então, com relação a essa questão da mudança da viagem, a gente começa já pela organização da viagem. Se antes eu simplesmente podia viajar para qualquer destino, para qualquer hotel, hoje não é bem assim. Eu preciso saber se o hotel ele aceita criança, porque hoje ainda tem muitos hotéis que são específicos para adultos. Alguns não deixam claro isso, outros na reserva já tem escritos lá Adults Only, né? Ou seja, somente para adultos. Então é interessante que você consulte o hotel para saber se o hotel tem facilidades para a criança e se aceita a criança. Eu tive uma dificuldade muito grande de reservar um resort para poder ficar com minha família. A gente acabou fechando um hotel bem interessante, que é o hotel da ilha de Comandatuba, o Transamérica Comandatuba, que é muito bacana para criança, tem uma infraestrutura absurda. O primeiro passo é exatamente esse, saber se o hotel ele comporta criança, se tem facilidades para a criança. No momento de fazer as malas, hoje eu brinco que as nossas malas parecem que eu tô de mudança em relação ao que a gente viajava antigamente. Isso aí, lógico, vai depender de família para família, mas hoje a gente coloca roupa de frio, roupa de calor, porque não sabe se vai precisar em algum momento daquilo ali, né? Se vai estar quente, se vai estar frio, etc. Por mais que eu olhe a previsão do tempo, mas com criança a gente não pode dar esse mole, então acaba colocando roupa de frio, roupa de calor. Livrinhos para distrair a criança, seja no carro, seja no avião, brinquedos, fralda, a depender do lugar que for viajar, porque tem que ter uma quantidade mínima de fralda ali para o período da viagem. Você pode comprar o restante ao longo da viagem ou já pode levar essas fraldas, né? Com relação à comida, por mais que ela já coma comida dos restaurantes, a gente também leva algumas coisinhas específicas dela, então a gente tem um kit de comidinhas prontas, de papinhas, de frutas, etc. para ela. Então em relação à mala, acaba sendo uma mala muito maior. Só que o que acontece? Hoje, como um cliente top dos programas de fidelidade, eu não preciso me preocupar em relação a bagagem extra, né, em pagar por isso. Então é interessante, e isso eu falo muito aqui nos nossos vídeos do canal e também lá no curso Fábrica de Milhas, em relação a como se tornar um cliente top dos programas de fidelidade ou ter um bom cartão de crédito dos programas de fidelidade, para justamente você não ter essa despesa com a bagagem extra, uma vez que um dos benefícios de você ter o cartão ou ter um status no programa de fidelidade é ter essas bagagens adicionais de forma gratuita, então já é um custo a menos que você tem. Lembrando que criança até 2 anos você não paga a passagem, ela viaja no seu colo, né? No colo do pai ou no colo da mãe, não tem um assento disponível para ela.
mas ela não paga por essa passagem até 2 anos de idade. Então aproveita, você que tem criança hoje de até 2 anos, aproveita para curtir bastante, porque ela vai aproveitar muito com você, vocês vão aproveitar, né? Seja 1, 2, 3, 4 filhos, vocês vão aproveitar juntos e ainda não vai pagar por essa passagem. E aí, galera, se essa viagem for de avião, o que é que mudou hoje pra gente em relação a isso? É fazer o planejamento para a viagem com Maia. A nossa opção, geralmente, é fazer voos à noite, justamente para manter a rotina de sono dela, e aí dessa forma o voo fica muito mais tranquilo, ela acaba dormindo a viagem inteira, tanto na decolagem quanto no pouso. A gente coloca o bubu nela ou dá o TT, né, dá o peito, justamente para evitar aquela pressão do avião, aquela pressão de pouso e decolagem no ouvidinho dela. Então a gente acaba fazendo isso e funcionou muito bem. Durante o voo, se for um voo durante o dia, a gente distrai ela com livrinhos, com brinquedos, e ela acaba interagindo também com o pessoal ali ao redor. De tempos em tempos levanta para dar um passeio no corredor. Assim, é diferente, mas é bem tranquilo, tá? Como eu falei, é um momento bem família e é um momento bem legal. Quando a gente chega no local da viagem, tem que entender que o planejamento da viagem acaba sendo muito em função da criança. Então os passeios que você fizer, tem que saber se esse passeio ele dá para ser feito com criança ou não. É interessante fazer no horário dela, então programar de acordo com a rotina da criança. A gente faz isso, a gente nunca coloca um passeio para ir muito cedo, porque a gente sabe que antes disso tem toda uma rotina com a Maia, e a gente acaba fazendo tudo em função dos horários dela. À noite, quando a gente sai para jantar, geralmente a gente coloca ela para dormir, já leva ela para o restaurante dormindo, porque também fica muito mais fácil, né? Tem os horáriozinhos de sono dela ali que a gente coloca no carrinho, ou a gente retorna para o hotel para ficar um pouquinho ali com ela. Então é uma viagem diferente, mais uma vez eu reforço isso, mas é uma viagem muito, muito gostosa. E é uma viagem que você acaba precisando um pouco mais de tempo, uma vez que, como eu falei, você vai fazer no tempo da criança, e vocês podem ficar tranquilos, tranquilas, porque vocês vão perceber que toda vez que vocês voltarem para casa, sua criança vai estar muito mais evoluída por conta dessas viagens, de todas as novidades que ela vai conhecer. E aí mais um outro ponto em relação à viagem, né? E aí volta a questão do hotel, é saber se o hotel ele tem berço ou não tem. No nosso caso, o berço funciona mais como um cercadinho ali para deixar a Maia enquanto a gente arruma as coisas, porque ela acaba dormindo com a gente de fato, mas para aquelas pessoas que a criança dorme no berço, é interessante saber se o hotel ele oferece berço, se é incluso ou se é pago à parte. No aluguel do carro, saber se tem a cadeirinha disponível. Nos próprios restaurantes, saber se os restaurantes oferecem a cadeirinha de alimentação do bebê, ou você precisa levar a sua cadeirinha portátil. Então é sempre entender o que é que você vai fazer, né, no seu planejamento de viagem, seja os restaurantes, seja os passeios, e saber se aquilo que você planejou comporta ou se adequa, né, à sua criança. Porque, mais uma vez, a viagem é uma viagem para a família, não uma viagem para você, para o seu marido, para a sua esposa. É uma viagem família, é uma viagem diferente e super agradável. Para aquelas pessoas que contratam babás, né, durante a viagem, tem hotéis que oferecem esse serviço, geralmente resorts, e caso você viaje com a babá, a depender do lugar, você precisa fazer, né, você precisa emitir o visto dela. Ela vai como se estivesse trabalhando para você de fato, que ela vai estar trabalhando para você, então você pode emitir esse visto para ela. E é mais ou menos assim que funciona, pessoal. É algo que eu já pensava, né? Mas eu ainda não tinha ideia de como seria. E a gente tinha uma viagem de volta ao mundo programada, onde a gente ia rodar 14 países, só eu, minha esposa e minha filha. Essa viagem ela vai acontecer em 2022 e foi interessante que hoje a gente está fazendo um grande test drive com a Maia e está sendo maravilhosa essa experiência. Então eu tenho certeza que a gente vai curtir muito também ano que vem
a nossa viagem de volta ao mundo. Cada ponto é diferente, cada experiência é diferente em relação à alimentação, em relação ao local, em relação ao ambiente, à temperatura, enfim, é uma experiência incrível viajar com criança e eu recomendo para cada um de vocês que está me assistindo aqui. E para mais vídeos como esse, basta você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e para dicas diárias, me segue lá no Instagram. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.